Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui para o nosso primeiro SIG desse ano. Temos a presença da professora Daniela, do professor Paulo Reis, Ana Clara, para a gente discutir e conversar um pouquinho sobre uma consulta pública que está aberta, sobre um assunto que vai impactar a odontologia. Professora Daniela, se você quiser fazer as primeiras palavras do SIG desse ano, fique à vontade. Obrigado. Eu que agradeço, quero saudar todos os presentes que estão aqui conosco, que vão nos ouvir mais tarde, dizer do ineditismo, né, da importância desse espaço da ABENO, que é um encontro de interesse muito especial, né, para a nossa ABENO, que vem coordenado aí pelo professor Marco Antônio Dias, professora Andresa Costa, a quem agradeço de antemão, nos coordenam na Rede RUT, e propondo aí uma agenda de assuntos emergentes, né, para o ensino odontológico, para a nossa profissão. E, claro, muito obrigada, então, Marco, aí, por toda a sua dedicação, mesmo estando, né, longe, mas perto aí da nossa ABENO, sempre perto do coração. E dar as boas-vindas a nossa colega cirurgião dentista, expert em assuntos de vigilância em saúde, Ana Clara Bello, que tem sido uma parceira, nos encontramos no CIOSP, e está aí junto com também a equipe da Anvisa, que não é muito grande, mas no CIOSP estavam Ana Clara e Letícia Pantoja, né? Pude conhecer as duas e dizer da alegria de ver duas colegas trabalhando com tanto afinco, com tanta disposição. Muito obrigada, Ana Clara, pela sua expertise, pela sua dedicação, pelo compromisso em manter a qualidade da saúde bucal no nosso país. Nós estamos falando de um tema que é central para a população brasileira, e eu agradeço muito a oportunidade, o convite para a ABENO participar desse GT que constrói essa nova normativa. Só quero fazer mais um agradecimento, ver se o professor Paulo Reis pode abrir a câmera um pouquinho, para que todos conheçam o representante da ABENO nesse GT, e que tem mobilizado os professores de biossegurança do nosso país, e professores que trabalham com essa área do saber, para que possam examinar a minuta e encaminhar um relatório da ABENO que possa trazer contribuições, viu, Ana Clara? Também a professora Liliana Donatelli tem sido parceira movimentando os seus grupos, de modo que o ensino odontológico quer estar atualizado e cumprindo as novas regras que estamos construindo juntos, né? Eu acho que é um momento muito importante. Depois a Ana Clara vai nos explicar aí o cronograma, né, dessa agenda, que a gente sabe que vai demorar um pouquinho para sair, né, a nova regra, mas acho que esse momento de maturação, de discussão, ele é muito importante para nós. Então, muito obrigada, estarei aqui acompanhando atentamente. Bem-vinda. Obrigado, professora. Como a gente estava comentando, a gestão de risco sanitário impacta a odontologia como um todo, e por isso a gente trouxe a dentista Ana Clara Bello dos Santos, especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa, para que vocês consigam entender direitinho o que está acontecendo e quais os impactos disso tudo. Como a gente está dizendo, não é um processo curto, já começou faz tempo também, e ainda tem mais um pouco de chão pela frente. E vocês têm uma apresentação para poder entender o que está se passando no momento. O professor Paulo Reis vai fazer a nossa representação da ABENO e dos professores no final, para poder apresentar algumas perguntas e a gente trazer outros questionamentos. Quem quiser pode deixar a pergunta aqui no bate-papo, ou então, no final da apresentação, a gente vai ter um tempinho, eu espero, para a gente poder bater papo e tirar as dúvidas ao vivo. Muito obrigado. Ana Clara,
Agradeço demais sua presença, sua simpatia. Recebi o e-mail da sua chefe. Muito obrigado pela liberação também pela Anvisa, para você estar aqui com a gente hoje. Fique à vontade e a casa é sua. Boa tarde a todos. Eu só tenho a agradecer também o convite, né? Nós temos trabalhado em conjunto com a Beno, agradecer à professora Daniela Cassereri, à sua equipe, né, que nos recebeu tão bem e a gente entende, né, a importância desse trabalho conjunto, porque todos têm o mesmo objetivo, né, que haja a melhoria contínua dessa qualidade e segurança do serviço odontológico do país. A gente tem uma odontologia já reconhecida mundialmente, né, pelo seu comprometimento, nós temos evidências, né, que o dentista é um profissional que gosta muito de publicar, é comprometido com as evidências científicas, e agora, nesse momento, a gente conta com a ajuda de todos, né, para que a gente possa ter uma norma que seja aplicável aos diferentes contextos dos serviços de saúde do país. Então, agradeço mais uma vez o convite, agradeço ao professor Marco Antônio e o professor Paulo Reis também. Muito obrigada. Eu acho que você já está como apresentadora, né, Ana? Se quiser colocar os seus slides, fique à vontade. Perfeito, já está a tela toda, tudo certo. Desculpa, eu fechei aqui antes de compartilhar. Certo. Compartilhando direitinho? Tá, agora sim, voltou. Só a tela toda agora na apresentação. Só vou colocar agora, tá? Certinho, né? Ótimo. Perfeito. Então, obrigada, gente. Então, a gente vai tratar um pouquinho de contextualizar a questão de gestão do risco sanitário na assistência odontológica, que é um tema que norteia, né, essa nossa nova norma. Então, a questão dessa intervenção nos riscos sanitários faz parte, né, da história da vigilância sanitária. Quando a Lei 8080 de 90, ela estabeleceu que a vigilância sanitária tem como competência normatizar, fiscalizar, controlar e avaliar os serviços de saúde. Essa competência, ela também, né, está contida na missão da Anvisa, que consiste em proteger e promover a saúde da população mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção, do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária, em uma ação coordenada e integrada no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, a Anvisa tem atuado, né, nesse tema, especialmente a nossa gerência, que é a Gerência Geral de Tecnologias e Serviços de Saúde, GTES. Nós estamos alocados na 3ª diretoria da Anvisa, contamos com assessoria e um apoio administrativo e 2 gerências que cuidam dos serviços de saúde. Temos a GREX, que é a Gerência de Regulamentação e Controle Sanitário em Serviços de Saúde, que cuida, tem como atribuição, né, principalmente, as ações relacionadas às normas, à regulamentação e à fiscalização dos serviços, e a GVIMES, que é a Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde, que atua no sentido de promover a qualidade e a segurança do paciente nos serviços, incluindo a vigilância dos eventos adversos, infecciosos e não infecciosos. Além disso, nós contamos com uma coordenação de serviços de interesse para a saúde, a CECIPS. O regimento interno da Anvisa, né, estabelece no seu artigo 132 as competências da GGTES, que incluem, né, a proposição de mínimos de atos normativos, elaboração de instrumentos técnicos, mecanismos de controle e avaliação de riscos e eventos adversos, dentre outras ações, em que a qualidade e a segurança do paciente deve ser levada em conta prioritariamente nas ações previstas nesse artigo. Então, quando a gente fala de segurança do paciente em serviços de saúde, é um tema, né, bastante complexo, mas que é importantíssimo e que agora está chegando para a odontologia, né? Então,
a OMS nos coloca que a ocorrência de eventos adversos civis de saúde é uma das 10 principais ameaças de saúde pública global. E isso independe, né, do nível de renda dos países. Em países de alta renda, estima-se que 1 em cada 10 pacientes sofre algum tipo de evento adverso em hospitais. Para países de baixa e média renda, 4 em 100 pacientes morrem devido a um cuidado inseguro. E quando a gente considera os serviços de atenção primária e ambulatoriais, a gente percebe que também são ambientes inseguros, quando países de alta e baixa renda, 4 em cada 10 pacientes sofrem algum tipo de evento adverso nesses serviços. Felizmente, a OMS coloca também que, se adotadas as devidas medidas de prevenção e controle desses eventos, 80% serão evitáveis nos serviços de atenção primária e ambulatoriais e 50% serão evitáveis nos hospitais. Então, cabe que haja essa mobilização em torno desse tema, o conhecimento, a identificação dos riscos, para que a gente possa gerenciar, né, e prevenir e reduzir os riscos de um paciente sofrer um evento adverso nos nossos serviços. E a OMS, entendendo a complexidade do tema, em 2021, ela lançou o Plano Global para a Segurança dos Pacientes, 2020-2030, em que ela estabelece que segurança do paciente é uma estrutura organizada de atividades que cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes no cuidado de saúde que consistentemente e sustentavelmente diminuam os riscos, reduza a ocorrência de danos evitáveis, torne os erros menos frequentes e reduza o impacto do dano quando isso ocorrer. Então, só pela definição, a gente vê que é algo bem amplo, é um problema complexo e que vai demandar, como descrito no Plano de Ação Global, ações de diferentes atores, né? Tais como os profissionais de saúde, as instituições de interesse, instituições governamentais, os próprios pacientes. Então, todos devem estar envolvidos em torno desse tema, né? Quando a gente considera o contexto nacional, a gente teve a instituição do Programa Nacional de Segurança do Paciente em 1º de abril de 2013, por meio da portaria número 529, pelo Ministério da Saúde. Então, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele trouxe, né, considerando, né, todos aqueles eventos adversos que vinham ocorrendo, né, nos hospitais, eventos gravíssimos, óbitos relacionados a esses eventos. Então, a necessidade que o serviço, né, que os profissionais passassem a adotar a gestão de risco. E o que seria essa gestão de risco? É uma aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Então, é algo que vem realmente mudar, né, essa visão do profissional para que ele tenha esse olhar voltado para a qualidade e segurança. A segurança do paciente, ela é uma das dimensões da qualidade definida pela OMS. Então, nós precisamos nos debruçar e priorizar esse tema nos serviços também, para que a gente tenha, né, um serviço mais seguro. E aí, a gente vê que a odontologia também, será que a gente tem eventos adversos na odontologia? Nós temos muitos eventos adversos que ocorrem, e eles causam comoção, são eventos de grande magnitude, como esse publicado aqui no jornal. Menino de 10 anos morre após cirurgia para extrair um dente em Minas Gerais. Então, ele foi para ter o seu problema de saúde resolvido, né, uma dor, uma odontalgia, né, um dente que estava com infecção. Aqui não vamos relatar o problema, porque a gente não atendeu o paciente, mas sabe que ele estava com problema de saúde, ele estava com inflamação havia dias. Ele não foi para lá para morrer, né, por conta, né, desse atendimento que foi prestado. Além disso, além da imprensa, nós também recebemos notificações de caso, por exemplo, esse caso de Mycobacteria abscessus após aplicação de botox, um procedimento estético. Então, é uma infecção com micro-organismo multiresistente. Então, isso é um problema que a pessoa, né, vai ter ao longo da sua vida, né, um problema sério.
Além disso, a literatura nos traz que há um aumento de denúncias de eventos adversos relacionados à assistência, só que eles estão sendo encaminhados para o judiciário e para o PROCON. Aqui também nós trazemos um exemplo de evento adverso, né, que foi publicado na literatura, que é um extravasamento de hipoclorito durante um tratamento endodôntico, né, causando grande sofrimento ao paciente, né, e risco de necrose dos tecidos. Um modelo também que houve uma necrose dos lábios por conta de uma aplicação inadvertida, né, do PMMA, que tem um produto que tem sua indicação bem restrita, né? Então, ela não deveria ter recebido esse preenchimento com esse produto, tá? Então, a gente observa, de uma maneira geral, que a gente tem um cenário de risco, né? Um cenário em que há necessidade que haja o gerenciamento desse risco sanitário na assistência odontológica. A gente ainda tem uma literatura escassa sobre esses eventos adversos e a adoção das práticas de segurança na assistência odontológica, porque o dentista, ele ainda é necessário que haja o desenvolvimento de uma cultura de segurança para que ele comece a falar, ele comece a notificar esses eventos, né? Entendendo que ele não vai ser culpabilizado por isso, mas ele é necessário que ele entenda o que está ocorrendo no seu serviço para que esses eventos, eles tomem uma atitude para que o evento não ocorra nunca mais. Então, a gente ainda tem essa literatura escassa sobre esses eventos adversos na assistência e também a adoção de práticas de segurança, que são medidas, né, já consolidadas e que devem ser adotadas pelo serviço de saúde para prevenir o dano, prevenir um dente extraído errado, né, extração de dente errado, prevenir uma queda, prevenir uma falha na identificação do paciente, fazendo com que outro paciente receba o cuidado, né, ao invés do paciente que deveria receber. Então, já temos práticas estabelecidas, mas a odontologia ainda tem que se apropriar desses conhecimentos e aplicá-los na sua rotina, né, profissional. Nas universidades também, o conhecimento sobre gerenciamento de risco ainda não é abordado de maneira sistemática. Nós temos uma formação extremamente tecnicista. Então, a gente vê, né, vê a questão da publicação da Resolução 3, né, do Conselho Nacional de... Eu sempre me confundo com as siglas, Conselho Nacional de Ensino, né? Que é a Resolução 3 de 2021, que ela institui as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em odontologia. Então, lá, ela reforça o papel do dentista como gestor do serviço de saúde e a importância da qualidade e prevenção do dano. Então, é importante, né, que a gente tenha esse desenvolvimento desses conteúdos, né, para o desenvolvimento da cultura de segurança e para que esses serviços tenham mais qualidade e sejam mais seguros. A gente observa também que, por outro lado, a realização de novos procedimentos estéticos, a aquisição de novas tecnologias, o dentista tem atuado em novos ambientes, né, como hospitais, a atenção domiciliar, que esses fatores, eles ampliam os riscos, né? Eles modificam e ampliam os riscos da segurança do paciente na assistência odontológica. Então, é necessário que haja uma abordagem também desses riscos de forma específica. E temos também um enfoque ainda inadequado à gestão do risco. Então, quando a gente pensa em qualidade, muitas vezes o profissional atribui a qualidade do procedimento, a qualidade do equipamento, do material utilizado, mas ele não foca nessa qualidade, no conceito, né, que é apregoado pela OMS, que traz a segurança do paciente como uma das suas dimensões. Então, nós observamos que há uma necessidade de elaboração de ações e estratégias para o envolvimento do paciente na segurança e qualidade, porque o paciente, ele é fundamental, ele não está ali só para receber os cuidados, ele precisa se inteirar e ele precisa entender como ele pode contribuir para um serviço mais seguro. E a necessidade de implementar também uma cultura de segurança e gestão de qualidade na assistência odontológica. Então, aqui a gente não trouxe as referências, mas elas estão no nosso relatório, né, que é da análise de impacto regulatório, que nós elaboramos, né, até dezembro de 2024, e que está disponível no site, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, por fim, nós temos também uma regulação sanitária federal incipiente,
né, temos principalmente, a gente observou, né, questões relacionadas à estrutura e ao processamento, que são questões fundamentais, né, e por conta disso, né, de todos esses fatores que a gente está levantando, uma equipe de dentistas da GGTES, ela entendeu a importância de fazer um projeto. Esse projeto se chama Gerenciamento do Risco Sanitário na Assistência Odontológica, né? Então, ele tem como objetivo geral promover a gestão de riscos para a segurança do paciente e melhoria da qualidade dos serviços odontológicos. Então, isso aqui foi lá em 2020, né? E a gente começou a pensar em conjunto nas duas gerências, né? Como objetivos específicos desse projeto é conhecer os principais riscos sanitários relacionados à assistência odontológica, conhecer os principais eventos adversos relacionados a essa assistência, promover uma harmonização nacional sobre os requisitos sanitários para um serviço odontológico seguro, que é justamente o que nós estamos fazendo agora, né? Temos uma minuta de norma de uma RDC que está em consulta pública, e ter um roteiro de inspeção harmonizado para os serviços odontológicos. Então, por falar em consulta pública, né? Então, a gente, só para que vocês entendam como é esse processo de análise de impacto regulatório. Então, foi estabelecido por meio do decreto número 10.411 de 2020, que os órgãos da administração pública direta federal, né, a autárquica, né, incluindo as autarquias, como a Anvisa, e fundacional também, eles precisam fazer um estudo, né, para que seja elaborado uma norma onde foi avaliado o impacto regulatório da mesma. Então, por isso se chama análise de impacto regulatório. Então, nós começamos em 2021, né, essa análise de impacto regulatório, de forma transparente. A Anvisa, né, ela publica uma agenda regulatória, então esse projeto da IR Odontologia aqui é o 15.1, e ele fez parte da agenda regulatória 2020, 2023 e também 2024, 2027, e assim é dado início a essa jornada regulatória, que é essa figura que vocês estão vendo aí. Então, nós temos que identificar o problema, identificar soluções e opções, identificar alternativas regulatórias para esse problema, e depois nós vamos entrar numa fase depois de publicada a norma, uma fase de avaliação de resultado regulatório. E onde nós estamos, né, para que a gente possa se situar? Então, nós começamos, né, como eu falei, em 2021, a identificar e analisar o problema, certo? Então, nós publicamos um relatório preliminar de análise e definição do problema regulatório. Depois, nós fizemos uma consulta aos agentes afetados e interessados, né, para que houvesse uma validação desse problema, a importância desse problema e os aspectos relacionados ao mesmo. Então, nós fizemos uma consulta dirigida aos principais agentes afetados, né? E aí a gente publicou um relatório dessa consulta dirigida. Lembrando que a consulta aos agentes afetados e levantamento de evidências, né, elas são fundamentais, por isso elas perpassam as 3 fases, né, da IR. Levantamos evidências por meio de pareceres, um contrato, né, das GGCIP, né, que é uma das gerências de conhecimento da Anvisa, né, gestão de conhecimento da Anvisa. Então, por meio de um contrato com a FEMUSP, eles emitiram pareceres que foram fundamentais para o levantamento dessas evidências. Reunimos também com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e também com o CFO. Eu vou falar um pouquinho depois a questão do CFO, que é importantíssimo, porque nós temos a regulação, que é realizada pela Anvisa do serviço, mas o CFO regula também, faz a regulação do exercício profissional, e nós temos que ter, como eu já falei, essa atuação conjunta, né, para que a gente tenha qualidade e segurança. Por fim, a identificação e análise de alternativas regulatórias, foi nessa fase que a gente criou o GT de assistência odontológica para que fosse
fossem analisadas essas alternativas, né, a partir do problema que a gente identificou. Fez parte do GT de assistência odontológica, as associações de classe, a ABENO, a ABO, a ABCD, o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, o CFO, o Ministério da Saúde. Então, os principais atores envolvidos, né, que poderiam ser impactados com a norma. Então, eles nos auxiliaram na elaboração e validação de uma lista de eventos adversos a serem notificados, lista de eventos adversos específicos para assistência odontológica, como também na avaliação desses requisitos sanitários, né, que foram levantados no momento. Então, a fase 3 envolveu a comparação das alternativas regulatórias. Com aquele relatório preliminar, a gente fez um relatório, né, robusto, que incluíam essas 3 fases, e esse relatório foi aprovado pela DICOL, foi aprovado pela DICOL em 16/12 de 2024. Opa, perdão, sim. Então, a gente tinha como o objetivo, né, o gerenciamento eficiente do risco sanitário na odontologia, e aí a gente identificou como objetivos específicos era promover uma regulamentação sanitária em nível federal efetiva, clara e objetiva, promover a segurança sanitária nos casos de assistência odontológica prestada fora do serviço de saúde exclusivamente odontológico, promover estratégias eficazes para a coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária em relação a esse controle do risco sanitário, que eu estava conversando com a professora Daniela, é novo para todos, que a gente está num novo paradigma com relação a esse gerenciamento de risco. Então, a gente precisa também, né, nós tivemos reuniões recentes também com oficinas com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, com as regiões, e é necessário que todos estejam empenhados, né, nesse novo paradigma, né, nessa lógica que foi construída a norma. Necessidade, né, de sensibilizar gestores do SNVS, do MEC, do OMS, CONAS, CONASEM, sobre a importância do controle do risco sanitário em odontologia, aprimorar a comunicação interna e externa à Anvisa referente à gestão de risco sanitário e assistência odontológica, porque entendendo que a Anvisa também é uma agência, né, que tem muitas áreas envolvidas, né, com relação a esse gerenciamento de risco, não só nessa área, né, que é a Gerência Geral de Tecnologias e Serviços de Saúde, e fazer o gerenciamento dos eventos adversos relacionados à assistência, como eu já falei, que a gente buscou ter essa lista para que haja uma notificação. A partir daí, a gente vai identificar aqueles principais eventos adversos e a gente vai poder, a partir da identificação desse risco, melhor gerenciá-los. Tá? Então, como objetivo geral, gerenciamento eficiente do risco sanitário da odontologia, e houve um levantamento de alternativas regulatórias, né, no processo da IR. Mantemos a situação atual, foi a primeira alternativa. A segunda alternativa foram requisitos sanitários, ter uma norma, né, com requisitos sanitários, ter o monitoramento dos eventos adversos e ações educativas, que são, já é condição sine qua non, né, de ter essas ações educativas, porque a gente entende que é novo para todos. Então, a gente precisa trabalhar esses novos conceitos e sua aplicação, tanto para os serviços, quanto para o SNVS, né, para os pacientes. Então, há muito trabalho a ser desenvolvido nesse aspecto. E a alternativa 3, que foi aprovada, é a alternativa 2, né, mais uma câmara técnica com projetos intersetoriais, entendendo a importância, né, como já foi colocado, alinhado aquelas orientações da OMS, por se tratar de um problema complexo, a segurança do paciente, a gente precisa ter ações intersetoriais, a participação, né, dos atores, como a ABENO, como as demais associações, para que a gente possa fazer projetos em prol da qualidade da segurança do paciente. Então, foi aprovado pela DICOL em 16/12 essa alternativa 3. Então, essa alternativa, o que é que ela engloba? Ela engloba uma ação normativa, que nós temos agora a nossa RDC em consulta pública, entendendo que
como temos uma assistência odontológica, ela é muito complexa, né, também, com vários aspectos envolvidos. Então, a gente tem uma RDC base e, para aqueles problemas específicos, né, como os serviços, né, a assistência prestada extra estabelecimentos, como serviços móveis, né, os serviços de atenção domiciliar, as unidades portáteis, por exemplo, elas vão precisar de uma complementação por meio de instruções normativas específicas. O monitoramento dos eventos adversos, por meio da elaboração da lista, adequações ao nosso sistema de informação, que hoje recebe as notificações, mas elas são gerais, né? A gente entende que os serviços odontológicos que têm núcleo de segurança do paciente, que estão sob escopo da 36, eles deveriam estar notificando, pelo menos esses eventos gerais que ocorrem em todos os serviços, mas é importante que a gente tenha, como a gente tem as nossas especificidades, que a gente tenha também a lista dos eventos, né? Como já são monitorados, né, em alguns países, por observatórios, desde 2018, o NHS, ele monitora, ele tem na sua lista de never events, que são eventos que nunca deveriam, eventos sentinelas, que nunca deveriam ocorrer no serviço de saúde, a exodontia do dente errado. Bom, e, além disso, para que haja um monitoramento do evento adverso, é necessário que haja uma articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é o que a gente vem fazendo já, né, fazendo essas ações educativas junto ao SNVS e mostrando a necessidade que haja essa articulação. Como ações educativas, a gente teve a publicação de um curso EAD de qualidade e segurança do paciente em serviços odontológicos, que é voltado para o profissional, trazendo esses conceitos de qualidade, segurança, né, e como ele vai ter esse serviço mais seguro. É um curso bastante interativo, que traz situações, problemas, estudos de caso, né, e é bem interessante para os serviços, né, que haja essa divulgação. A gente vem divulgando, né, ao longo do congresso, o CIOSP, né, em todas as palestras desse curso. Além disso, nós temos elaborado um manual de qualidade e segurança do paciente na assistência, pensando justamente nessas nossas fragilidades, que é a necessidade de que o profissional ele se aproprie desses conhecimentos de qualidade, né? Nós já temos uma série de manuais que são para todos os serviços de saúde, mas esse é específico para o profissional, para o cirurgião dentista, porque ele entende a demanda, né, que a gente precisou descrever mais a questão da qualidade, da segurança, sua aplicação. Então, é um manual que está em prelo, né, e que eu acredito que vai ajudar muito nesse sentido. Além disso, a capacitação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E, por fim, a Câmara Técnica de Assistência Odontológica, né, que tem como objetivo, né, englobar essas ações, trazer projetos intersetoriais, ações educativas e também nos auxiliar numa regulação que seja responsiva, né, que hoje é a regulação moderna para a vigilância sanitária que traz, segundo os estudos, que traz os melhores resultados. Aqui eu trago o ECARD, né, do curso EAD Segurança do Paciente, Qualidade de Serviços Odontológicos, a gente tem aqui esse QR Code, e é um curso free, né, está online, né, e disponível a qualquer momento para quem quiser fazer, tá, lá na plataforma Avavisa. Bom, então, voltando para a nossa minuta, né, da consulta pública, então a gente percebe que houve, assim, um empenho em trazer uma norma formulada com base nesses problemas levantados na IR, né, que demandou todo esse estudo, cooperação dos vários atores envolvidos. Ela tem como foco as lacunas regulatórias existentes, porque a gente não tem até o momento, né, uma norma específica de odontologia. Nós temos legislações que são transversais, que se aplicam à odontologia. Essa norma, agora, para dar conta dessas especificidades, especialmente essas lacunas da infraestrutura e do processamento, né, trazendo essa questão do gerenciamento de risco, traz também a conformidade com as legislações transversais que já estão existentes, né, a IDC 50,
a RDC 2222, gerenciamento de resíduos, dentre outras, a 509, de gerenciamento de tecnologias. Então, a norma, ela vem fazer, ela está conectada e está em conformidade com essas legislações existentes. Tem como objetivo também a harmonização dos requisitos sanitários específicos locais, uma vez que a gente fez o levantamento das normas locais, né, a validação junto com o que a gente chamou de um núcleo duro de fiscais, né, que tinham expertise, que tem essas normas, né, e já passaram pela fase de aplicação desses requisitos sanitários e contribuíram conosco nessa validação e nesse levantamento dos requisitos mínimos que iriam compor a nossa norma. Por fim, essa norma foi submetida à análise preliminar do GT para contribuições, da qual a Beno participou. Então, nossa norma, ela tem 7 capítulos, né? O capítulo 1 trata das disposições gerais, trazendo objetivo e abrangência, as definições. O capítulo 2 são as condições organizacionais, em que ela traz modalidades de assistência, né? Modalidade A, modalidade de assistência são as intra-estabelecimentos e extra-estabelecimentos, como eu já falei, a questão de assistência prestada em serviços transportáveis, serviços móveis, né, de atenção domiciliar, serviços portáteis. Então, nós temos essas modalidades, temos a importância da responsabilidade técnica, né, do licenciamento junto às autoridades sanitárias locais. A seção 4 trata da classificação, né, dos serviços de saúde, e agora sim, né, a estrutura de funcionamento para a complexidade A, complexidade B, que traz o centro cirúrgico, né. A seção 1 trata do projeto básico de arquitetura. Na seção 4, estrutura para processamento dos dispositivos médicos, que eram os antigos produtos para a saúde, que a Anvisa determinou, né, a mudança da nomenclatura como uma convergência aos padrões internacionais. Então, agora, os produtos para a saúde passam a ser denominados dispositivos médicos, né, desde 2022, né, que a área responsável, né, publicou a RDC. Seção 5, equipamentos e aparelhos necessários. O capítulo de processamento, né, dos dispositivos médicos, que ele é bem robusto, e então ele traz as várias etapas, especificidades envolvidas no processamento desses dispositivos médicos, tais como pré-limpeza, limpeza, preparo e acondicionamento, esterilização, desinfecção química, que são os processos de trabalho que vocês bem conhecem, tenho certeza que vão nos ajudar nesses requisitos sanitários, né? O capítulo 5, ele é importantíssimo, porque ele traz a questão da gestão da qualidade, né? Os requisitos gerais, ele traz a questão que já foi estabelecido desde 2011, lá na RDC 63, da necessidade que o serviço ele tenha uma política de gestão dessa qualidade, né? Para que o serviço ele possa ter uma melhoria contínua, além dos documentos necessários, e, por fim, também inclui a questão da segurança do paciente, para que haja promoção, né, dessas ações de segurança do paciente no serviço. Esse capítulo 5, ele engloba na sua seção 3 também a gestão de resíduos, que não traz novidades, né, com relação ao que já existe na 222. A seção 4, gerenciamento de tecnologias, que também segue o que já está disposto na RDC 509. E a seção 5, que trata da radiação ionizante e tecnologias de imagem, né, trazendo também especificações com relação aos equipamentos portáteis. Tá? O capítulo 6, ele trata dos laboratórios de prótese dentária, que, apesar de não serem serviços de saúde, né, não terem necessidade de licenciamento, eles têm que seguir, né, normas, tem que seguir protocolos para que a gente tenha a segurança, o rastreamento desse processo de trabalho. Então, é descrito nesse capítulo 6, né, uma série de requisitos para esses laboratórios. E, por fim, o capítulo 7 traz as disposições transitórias e finais, em que é estabelecido que os serviços de saúde serviços odontológicos terão 360 dias para adequação,
E o artigo 50, que trata, né, da esterilização das canetas, né, de alta rotação, é 720 dias. O artigo 6º, inciso 2, trata da questão da necessidade de ter um IN posterior. Bom, então aqui está nosso QR Code, a gente pede, né, que vocês tenham um tempinho, reservem um tempinho, porque é importantíssimo o que a gente está fazendo, como a professora colocou, a questão do ineditismo dessas ações, de trazer, né, esse gerenciamento de risco para os serviços e que vai ser benéfico para todos, traz uma segurança para os profissionais, para os pacientes. Então, nós temos a consulta pública Anvisa 1301/2024, que trata das boas práticas de funcionamento para os serviços que prestam assistência odontológica. Esse formulário, ele tem um prazo, né, ele está disponível até o dia 24/3, porém, levando em consideração que é um período de férias escolares, e que a gente quer, quanto mais contribuição, melhor. Uma contribuição que seja qualificada, que traga, né, olha, eu não concordo com isso, olha, não está claro, vocês deveriam escrever assim, olha, tem essa referência científica aqui que está equivocado, não está de acordo com o que vocês estão falando. Então, a gente precisa da contribuição de todos para que a gente tenha uma norma robusta, uma norma baseada nas melhores evidências científicas e uma norma que seja adequada aos diferentes contextos do serviço de saúde do país, desse país continental que nós temos. Então, se inicialmente ela estava determinada para terminar o prazo no dia 24/3, ela vai ser prorrogada e o término vai se dar no dia 8/5, tá? Então, está aí o nosso formulário. Então, quando a gente clica lá no QR Code, a gente vai abrir aqui informações sobre essa consulta pública. Aqui tem acesso à íntegra do ato, onde vocês vão ter acesso à minuta, tá? A minuta completa. E clicando aqui no formulário de contribuição, você vai acessar o formulário para envio dessas contribuições. Caso tenha dúvidas, clique aqui e saiba como enviar a sua contribuição. Essa parte de dúvidas é bem interessante, porque ela traz uma apresentação PowerPoint de como você deve, né, proceder para contribuir, que, como se trata de um formulário extenso, né, você deve ter estabelecer o acesso com login e senha, e aí depois você pode resgatar esse formulário, continuar para depois enviar para a gente, entendeu? Então, aqui tem informações importantes nesse item de dúvidas. Além disso, no dia 13/2, a gente teve um webinar específico que tratava da consulta pública, né? Informando os procedimentos a serem realizados para os profissionais de como contribuir com a nossa consulta. Esse está aqui disponível nesse link, tá? Também fica gravado na página do YouTube da Anvisa, tá certo? Então, quem quiser assistir, não teve a oportunidade de ver no dia 13/2, ele está disponível. Por fim, quando a gente abre o nosso formulário, ele traz as explicações, né, dizendo que a gente precisa da contribuição dos diversos segmentos da sociedade sobre essa proposta de norma que está em discussão, e ele informa que não é uma votação, não é um referendo ou enquete, porque a gente precisa de uma avaliação crítica, fundamentada, né? Mas, por outro lado, a consulta pública, ela é democrática, né? Ela está aberta para a sociedade. Então, ela abre duas possibilidades de contribuição na consulta. Gostaria de deixar opiniões, argumentos e justificativas sobre a proposta de norma, é a primeira opção. Então, aqui, não há necessidade, assim, a pessoa ficar à vontade, né, se tiver algumas evidências ou não. Então, aqui é uma participação, né, que pode ser... a pessoa pode optar por participar dessa forma, né? E ao optar, a gente vê que é uma contribuição mais geral, né? Quando ele clica em que ele gostaria de deixar opinião, argumento, justificativa, então vai abrir. Você é a favor dessa proposta de norma? Sim ou não? Se desejar, detalhe aqui a sua opinião. Você quer anexar alguma referência? Aí depois você vai enviar. Você vê que é uma contribuição mais simplificada, né?
entendendo que a gente quer a participação dos diferentes segmentos da sociedade. Mas a gente precisa muito, né, dessa análise crítica, né, dessa contribuição específica nos artigos anexos da proposta que está em consulta pública. Então, a gente pede, né, a gente acredita também que os setores, os atores diretamente envolvidos, como os profissionais, as associações, elas vão contribuir nessa opção. Desejo contribuir nos artigos anexos da proposta de norma. E quando a gente abre aqui, ele vai abrir para cada um dos artigos, né, a ementa. Se eu tenho uma proposta de alteração, aí vai abrir um campo. Se eu tenho uma proposta de alteração, quais são as justificativas? Quais são os comentários, né? Eu posso optar fazer isso para todos os artigos, ou eu posso optar fazer para uma seção específica, né? E aí, no final desse formulário, tem assim: se desejar, indique abaixo referências bibliográficas que subsidiem sua argumentação. Então, eu coloco aqui quais são as referências, eu posso enviar um arquivo também. E tem a pergunta: se considera que a proposta de normas possui impactos positivos e negativos, e aí eu vou clicar nesse botão verde, enviar. Então, a gente precisa dessa contribuição de vocês, né, para que a gente tenha essa norma, né, específica, robusta. E, a partir daí, a Anvisa vai fazer análise, né, todas essas contribuições e dar um retorno. É um processo em que prima pela transparência das suas ações, vai dar um retorno para todos os contribuintes, publicar, retirando as contribuições, retirando, né, os dados sensíveis. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer a vocês, mais essa oportunidade de estar divulgando a importância desse movimento, né, em prol da qualidade da segurança dos serviços odontológicos do país. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Gostei bastante da sua apresentação. O pessoal está aqui comentando no bate-papo, pedindo para você mostrar novamente o QR Code. Ah, tá. Espera aí, só um momento. O professor Paulo já está aqui com a gente para continuar a interação. A gente tem mais um bom tempo ainda para bater papo. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aqui no chat para a gente. Se quiser abrir o microfone, só pedir licença na conversa aqui, fazer a pergunta ao vivo. Fiquem à vontade. Paulo, muito obrigado pela sua presença também. Estão conseguindo ver? Ainda não, Ana. Não estava compartilhando. Acho que parou o compartilhamento. De novo, peraí. Paulo, seja bem-vindo. A casa é sua. Eu queria também agradecer a Ana Clara, né, por ter aceitado o convite desse webinar, que está todo mundo aqui elogiando, e que também agradecer, né, o trabalho que a Anvisa está fazendo, a preocupação que a gente vê que veio desde 2021, né, a gente conseguir construir esse documento de orientação que é tão importante e que, para a Beno, né, está sendo duplamente valioso, porque a gente conseguiu se organizar, formar grupos, mobilizar, né, os professores de biossegurança, professores também que trabalham nas clínicas odontológicas e outros componentes curriculares também, e a gente está tendo discussões muito interessantes a partir desse documento, né? Então, a gente agradece que a gente tanta tarefa, tanta demanda, que a gente, mesmo no grupo, a gente tem um encontro anual na reunião da ABENO, que esse ano vai ser, inclusive, em julho, em Manaus. Então, a gente tem um evento paralelo, que é um ponto, né, de encontro, e quando surgem essas demandas, está sempre trazendo discussões, né, nos grupos de WhatsApp e tal, mas essa questão da consulta pública foi interessante, porque aí a gente está podendo também se reencontrar e assim, vai além, né? As discussões estão sendo além do que está sendo a proposta, e que é excelente, né? E aí a gente teve uma prorrogação do prazo, isso está fazendo com que fique ainda mais interessante. Pode ter certeza que a contribuição vai ser muito boa para o documento, né? E ainda surgem, né? Dentro dos grupos, a gente tem aquela... eu conversei ontem com a Ana, que eu disse: Ana, é bom a gente saber realmente, na prática, né,
como é que a gente vai trabalhar em relação à contribuição na plataforma e também em relação, sempre surge dúvidas, é melhor fazer uma contribuição individual? É melhor fazer como pessoa jurídica? O que é que isso vai trazer mais peso? Se isso influencia, né, para a Anvisa? Então, eu gostaria que você de te escutar, né, em relação a isso, porque sempre surge essa questão. Certo, obrigada, professor Paulo. Eu não estou conseguindo compartilhar novamente, eu não sei se travou. Em relação ao curso, eu coloquei aqui eu coloquei no chat. Agora, em relação acho que eles estão querendo da consulta, né? Consulta. Eu vou tentar também. Tá. Então, professor, obrigada mais uma vez, né, pela participação da ABENA, na colaboração de vocês, que é importantíssimo, né? A gente sabe que as universidades é o grande celeiro, né, para a disseminação desses conhecimentos, né, para a mudança. E com relação à consulta, a gente entende que todas as consultas, nenhuma vai ser desprezada, todas vão chegar à Anvisa e a gente vai receber, vai acolher, com certeza. E assim, então, independe se elas forem, né, por pessoa física ou por pessoa jurídica, então elas vão ser todas analisadas e vai ser dada a resposta, né, às pessoas que os contribuintes, né? Então, aos colaboradores, no caso. Então, assim, é essencial. Então, que se a gente sabe que já há um movimento, né, da Associação dos Professores, né, de Biossegurança, e a gente agradece muito esse olhar de vocês, né, que é um olhar, assim, diferenciado, né, qualificado, que vai, com certeza, vai nos trazer crescimento para essa norma, porque nós estamos nesse momento de colaboração e de construção da norma. É uma construção, é a palavra mais, eu acho que mais adequada para esse momento. Ô, Ana, e também, assim, surgem dúvidas também, porque eu também agradeço por estar participando da oportunidade da professora Daniela de ter me indicado para participar do grupo de trabalho. Então, antes da consulta, né, eu já vinha desde o ano passado participando das discussões, mas que a gente sabia que esse momento da consulta seria o mais interessante. E também, assim, tem alguns professores me perguntam assim, a partir da consulta pública, né? Quais serão os passos, né? Vai ter oportunidade de rever ou isso vai ficar para o grupo de trabalho, que já está sendo muito interessante, né? Está sendo uma construção bem democrática, mas que a gente sabe que também tem que ter um início, meio e fim, né? Não pode Sim. também. Então, como é que a Anvisa já trabalha, né? Qual é o processo? A consulta pública, ela é um processo bem, assim, ele já tem um rito pré-estabelecido, né? Tem um formulário específico, tem um tempo, então tem um tempo de análise dessas contribuições, e assim, é um processo demorado. A partir das contribuições, há uma análise, né, daquelas, vai ser respondida a todo mundo, né, vai ser analisada a pertinência, né, daquelas colocações, discutidos, né, com os grupos de trabalho, com o SNVS, e também levado à diretoria colegiada da Anvisa. Então, é esse processo que demanda um tempo, né? Bom, eu acho que você até me perguntou, né, se haveria outra consulta pública depois disso. Não é o normal, a não ser que a diretoria colegiada haja, assim, uma norma que seja completamente diferente do que foi proposto inicialmente, e aí a diretoria entenda que deve haver outra, mas não é o rito comum. E, assim, a gente entende a importância desse processo, né, que é um processo bastante estruturado, né, que só vem a contribuir mesmo, e é o intuito, né, que haja essa construção coletiva da norma. Então, o momento é agora, né? O momento é agora, por favor. Mas teremos mais um tempinho, né, levando em consideração as férias escolares, estudantes, por favor, professores, se reúnam, né, em torno do tema. A gente está à disposição também de vocês, né, para o que precisarem. A questão da abordagem, da qualidade, da segurança, a gente se coloca sempre à disposição, temos sempre contato com a professora Daniela, e tem sido muito bom essa nossa interação. Eu acho que a gente só tem a somar, né?
para que a gente tenha os serviços de segurança e qualidade. Isso. E a gente também está provocando que a gente tem os espaços de integração, né, ensino-serviço. Então, como a gente tem contato, né, com os profissionais de saúde da ponta, dos municípios, do estado, então também, que às vezes a gente tem tanta forma de se comunicar, mas às vezes não está sabendo, né? Sempre quando eu comento, e está acontecendo, tal. Então é interessante que a gente, quanto mais a gente puder, né, divulgar para os nossos pares e aqueles que realmente a gente sabe que tem uma especificidade que pode contribuir, né, que faz um trabalho em um local mais que não tem tanta estrutura. Então é importante, né, ter o olhar, que o Brasil é muito grande, né? E a gente tem muitas formas de trabalhar a odontologia, né? Então, é interessante que se apresente, né, para essa discussão, para que a gente não deixe ninguém de fora. Exatamente, esse é o nosso intuito. Aqui no chat, Ana, a gente eu quero até agradecer a presença de Liliana, que Liliana está dando um apoio muito grande para que a gente consiga organizar, né? Porque quando muita gente querendo colaborar, então a gente também tem que sistematizar, do mesmo jeito que a Anvisa tem um rito, a gente tentando criar esse rito, né, para organizar o processo. E a gente está aqui convidando quem ainda não está participando de algum grupo, ainda dá tempo, né? Já que houve a prorrogação, que ia ser agora para março. Então, sempre é bom, né? Pode entrar, a gente dividiu o documento, né, em vários grupos assim mais específicos que você quer contribuir com tudo, mas diante do primeiro prazo, a gente achou que assim seria mais interessante e depois a gente terá um tempo para ver o todo, né? Então, aqui no chat, Liliana até está colocando o e-mail dela. Ô, Liliana, tudo bem? Obrigada. Liliana, para poder entrar em contato, manda um e-mail para ela que ela inclui nos grupos. Inicialmente, a gente está usando a plataforma do WhatsApp para facilitar, porque já é bem acessível, né? Eu não sei se já conseguiu colocar o link para a própria consulta. Eu estava aqui. Eu vou tentar aqui compartilhar novamente. Agora acho que foi. Foi. Tem um QR Code, né? Você está conseguindo ver? Pronto, o QR Code. Eu vou também salvar aqui, que aí eu já passo para o chat também. Eu não estou vendo aqui, Ana, se teve... tinha uma pergunta que eu tinha visto aqui. Tem aqui, Paulo. Foi a Monique que fez, Paulo. Veja. Ela está perguntando assim: tenho uma dúvida, não sei se aqui é o fórum ideal. Gostaria de saber se esta RDC trará o tempo de validade de materiais devidamente esterilizados. Esse é um ponto que ainda não está harmonizado, segundo ela. Sim, a RDC traz. Agora, segundo as evidências que nós temos que observar não o critério tempo, mas o critério integridade, né, das embalagens, os critérios relacionados ao armazenamento desses materiais, né? Então, ele não estabelece o critério tempo, mas o critério relacionado à integridade e ao armazenamento, né? Proibindo o armazenamento embaixo do sifão, né? De pias, né? Dentre outros fatores que possam ameaçar essa integridade, né? Da sua esterilização, das embalagens da sua esterilização, processo realizado. Então, eu consegui passar agora o link aqui lá no chat da consulta pública. Obrigado, Paulo. Aqui no chat também a professora Liliana está compartilhando os grupos e os glossários que estão sendo utilizados. Ver se tem mais alguma pergunta. O link o Paulo já está resolvendo. Ana, você citou os Never Events lá do NHS. É uma coisa que eu achava interessante que eles tinham lá e a gente não tem ainda no Brasil. E eu lembro que
Até mesmo durante a universidade, na graduação, os alunos já estavam sujeitos a esse tipo de coisa. Sim, E os professores ficavam em cima de todo mundo. E os Never Events, a gente fica imaginando, eu pelo menos, né, quando eu cheguei, que eram Never Events, coisas muito grandes. Mas se você aplicar o anestésico errado, é um Never Event. Se você indicar um medicamento que o paciente tem a possibilidade de ser alérgico e você deveria saber disso, é um Never Event. Então, são várias coisas, né, que estão sendo impactadas nisso. Vocês estão pensando em alguma... Porque assim, porque quando surgiu a questão da segurança do paciente nos outros países, né, para a odontologia, houve, assim, uma grande mobilização em torno disso. Eu entendo o que você está falando, principalmente no Reino Unido. Então, eles passaram a classificar todos os eventos como eventos sentinela, né, no sentido de trazer uma maior segurança. Hoje, já com amadurecimento, a gente vê que existe uma lista específica, né, para os Never Events. Aqui no Brasil, a gente tem uma lista desses eventos, né, que são monitorados, que tem que ter um monitoramento mais individualizado dessas notificações, com o monitoramento das medidas que vão ser implementadas. Para a odontologia, a gente tem o evento que está lá na lista do NHS, que é exodontia de dente errado, como Never Event. Mas temos outros eventos, né, relacionados, né, à aspiração, deglutição de corpo estranho, a questão das lesões oculares, né, por um simples, que é tão simples, né, a prevenção, que é apenas o paciente utilizar um óculos de proteção, que ali ele está sujeito a ser, sofrer um dano, né, com os vários instrumentos pontiagudos que a gente utiliza, com aquelas fragmentos de restaurações de amálgama, por exemplo, né, que podem atingir o olho do paciente e causar uma lesão séria. Então, mais esse cuidado, é o gerenciamento do risco, teu olhar. Olha, isso pode acontecer. O que eu posso fazer para evitar? Então, é nesse sentido que a gente traz a segurança do paciente também para a odontologia. A questão da infecção, né, que é o principal evento adverso a ser observado, que tem também medidas já estabelecidas para a sua prevenção. Então, ter esse olhar e ter essa aplicação sistemática do gerenciamento, como está estabelecido pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente. A gente isso. Inclusive, tem muito a aprender. Falha de esterilização também. Sim, vários eventos eram considerados Never Events e, pelo que a gente entendia, existia um impacto, porque as clínicas odontológicas da universidade, elas faziam parte do sistema de saúde, como acontece em alguns lugares no Brasil. Mas se acontecesse um Never Event, isso impactava no conceito daquela clínica naquela região. Então, eu não sei, existe alguma previsão de alguma coisa parecida assim no Brasil? Seria essa uma ideia a longo prazo? Não, a gente teve a oportunidade de estar, assim como todos os sistemas de informação, o nosso Notivisa está passando por um período de reformulação, de atualização. E aí a gente aproveitou esse período também para inserir essa lista, só que aí precisa, não é algo simples, porque é sistema de informação, né? Que você precisa modificar os campos, ele vai modificar um pouco a lógica também, como mais a inserção desses eventos adversos na assistência odontológica é mais uma das alterações que o sistema vai passar. E, além disso, a gente precisa se estruturar orientações para os serviços, para os profissionais notificarem, que não tem ainda cultura de notificação, estruturar o nosso pessoal, né, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para que passe a monitorar esses eventos, como é que eles vão agir. Então, tudo isso vai demandar um tempinho, mas a gente está no caminho certo. A gente está já dando andamento a essas ações e o sistema ele já está sofrendo essas alterações para que possa abarcar esses eventos. Então, acredito que, vou dar assim, mas acredito que até o ano que vem, acredito que a gente já vai ter, pelo menos, estruturado e com o sistema já recebendo as notificações. Muita informação, né? Nada que é isso. Temos a norma, temos a lista dos eventos, mas
Eu acredito que a gente vai ter uma odontologia, né, que já é admirável e melhor ainda. Paulo, mais alguma coisa? Ana, mais alguma coisa? Não, eu... Com certeza. A gente conta com a ajuda da Abeno, sempre. Nós precisamos da ajuda de vocês para o andamento e implementação de todas as ações. E estamos disponíveis, né, para o que vocês precisarem também. Bom, então, eu gostaria de agradecer sua presença, Ana Clara, muito obrigado pela apresentação, pelos esclarecimentos. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Bom ter você aqui com a gente hoje. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes. Depois, se puderem dar uma comentada com a gente, se esse horário ficou melhor ou pior, é bom para a gente poder ir reorganizando as apresentações do SIG. Ana, agradeço a Magda, por favor, por ter liberado você para a gente, por esse período. Claro. Em nome da professora Daniela Carcereri, eu gostaria de agradecer a todos. A gente já está passando já de 1 hora de apresentação hoje. Vou deixar uns minutinhos para você poder fazer suas últimas colocações, professor Paulo também, e depois a gente encerra. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, gente, e assim, reforçar o nosso convite e apelo para que vocês contribuam conosco nessa norma, que é para o bem de todos, que é para que a gente tenha uma odontologia, né, segura, com a melhoria contínua dessa qualidade, dessa odontologia que a gente tanto ama nesse país, e que a gente precisa. É um momento de construção, é um momento de que a gente tem que fazer essa análise crítica do que está proposto na norma, porque não adianta depois, né? Aí depois, eu não gostei disso, mas publicou dessa forma. Não, o momento é esse, a hora é agora. Então, nós temos até o dia 8 de maio, coloquem aí um espaço, reserve um espaço na agenda de vocês para que possam contribuir conosco. Muito obrigada mais uma vez a todos, a Abeno, por essa oportunidade, né, que a gente pudesse estar divulgando a nossa consulta pública. Obrigada e uma boa tarde a todos. Também agradecer mais uma vez, Ana, agradecer a Marcos, a Andressa, por esse trabalho aí no SIG, que é tão importante, e que vai ficar agora no YouTube. Então, quem não assistiu, né, se souber de alguém que é interessado, a gente puder capilarizar o máximo possível, né, que foi tão interessante, né, tão importante, tão didático, né, que a Ana trouxe. Então, eu acho que muitas dúvidas que a gente tinha no documento mesmo, na plataforma, né, de como interagir, foram tiradas, né? E agora vamos trabalhar.